Gamificados apresenta G-Talk, um podcast sobre o universo dos games. Here we go! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um G-Talk, um podcast sobre o universo dos games do projeto Gamificados, da Universidade Federal de Santa Maria. O Gamificados é basicamente um programa de extensão que aborda a forma dos jogos digitais ensinarem e se relacionarem com o mundo real. Pois é, o Gamificados é um projeto atrelado à Universidade Federal de Santa Maria e ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. De novo aqui a gente agradece a toda a infraestrutura da universidade e o apoio institucional que eles fornecem. Não só o apoio da universidade, mas todos os fundos de pesquisa e extensão, cujos investimentos mantêm o programa crescendo e desenvolvendo suas atividades, em específico aos programas de iniciação científica do CNPq e da FAPERGS, nos seus programas FIP, PROBIC, PIBIC, e que permitem iniciativas como o G-Talk de acontecer. Lembrando aqui também que quem estiver nos assistindo no YouTube ou no Spotify, segue as nossas redes sociais, que mais conteúdos como esse já saíram e também vão sair. E pra galera que gosta de live, vocês podem acompanhar as nossas gameplays na Twitch. Desde o mês passado a gente posta o G-Joga, que é um quadro que a gente joga e comenta a história de um jogo, principalmente relacionado com relações internacionais. E a gente faz conexões com o mundo real sobre sociedade, política, economia e cultura, que é o que a gente faz aqui, principalmente. Esse G-Talk com a Oaktree é mais um da sequência com o que a gente teve do G-Talk 9 com a Undernight Studio. Então quem não escutou, não assistiu, pode correr lá no YouTube e no Spotify para assistir. Que é uma empresa desenvolvedora de jogos no Rio Grande do Sul. Então esse G-Talk, assim como o último, faz parte dessa proposta do projeto do Gamificados de entender a indústria e o mercado dos games a partir da visão e da experiência de diferentes stakeholders e também profissionais do Rio Grande do Sul mesmo, que vivem no dia a dia os jogos digitais e trabalham com isso, fazem isso de profissão. Pois é, e hoje a gente tá aqui com o Alisson e com o Vitor, da Oaktree, que é uma companhia startup do norte do estado gaúcho, de Carazinho, e vocês têm foco em outsourcing para o desenvolvimento de games e aspiram a criar os próprios jogos autorais do futuro, além dos que já saíram até então. E vocês contam com profissionais nas áreas de programação, game design e pessoas focadas na produção de arte e modelagem 3D. E aí, pra conversar hoje com a Oaktree, tô eu aqui, meu nome é Caroline Baldoni, sou mestrando em Relações Internacionais na UFSM, me formei também no curso de Relações Internacionais na instituição. E eu sou a Luísa Lira, eu sou graduanda em Relações Internacionais e também bolsista do projeto Gamificados, assim como do GCAP. E a gente tá aqui com a Alisson e com o Vitor, que são sócios da Oaktree, tá certo? E a gente queria saber um pouquinho de vocês, queria ouvir a voz de vocês. Não sei quem quer começar, pode ser o Alisson. Pode ser comigo, então. Então, bom, antes de mais nada, uma boa noite a todos. Começar agradecendo a oportunidade aqui fornecida e o convite aqui fornecidos pela Caroline e pela Luísa. Dar os meus agradecimentos à instituição Universidade de Santa Maria por essa oportunidade, por esse projeto muito bacana. Então, começar com as formalidades. Meu nome é Alisson Alberti III, eu sou natural aqui de Passo Fundo, também no norte do estado. Sou formado em Sistemas para a Internet pelo Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Venho trabalhando na área de tecnologia já tem aí uns bons bocadinhos de anos. E nesse momento eu tô nessa empreitada aqui, recente, de conhecer e encarar o mercado de jogos aqui no Brasil junto com o ilustríssimo Vitor. Bom, então, boa noite. Reforçar os agradecimentos do Alisson. Então, eu e o Alisson, a gente é sócio aqui da Oak, junto com o Zé, que não pôde aparecer hoje. E eu sou formado em Ciência da Computação pela IMED, ali de Passo Fundo.
A empresa tá sediada oficialmente em Carazinho, mas a gente diz que é de Passo Fundo, porque Carazinho é quase um bairro de Passo Fundo. Então, todo mundo conhece só Passo Fundo. Certo, então. A gente queria perguntar um pouco sobre a trajetória individual de cada um. Como vocês chegaram, as experiências que vocês tiveram no mercado e, basicamente, por que vocês chegaram no mercado dos games? Qual foi a ideia de... Assim, o que trouxe vocês até aqui? Posso começar? Tá? Claro. Então tá. Então, eu sou, como eu falei, sou formado em ciência da computação e desde o começo da faculdade eu já comecei fazendo estágio. Então, eu passei por 2 estágios e no segundo, que foi o que definiu o começo da minha carreira, que foi trabalhar com Java Spring Boot. E daí desse estágio eu fui efetivado, virei Dev 1, Dev 2 e nisso eu fui contratado pela CodeScript, que foi onde eu conheci o Alisson. Então nisso já se passaram 4 anos de carreira aí como desenvolvedor Java. E nesse meio tempo eu sempre estudei muito o mercado de games, sempre quis produzir jogos. Eu produzia alguns jogos brincando com uns conhecidos meus, outros amigos da faculdade. E logo quando eu mudei de empresa, fui para Code, eu estava já criando o estúdio. Então quando eu entrei na Code eu já estava começando o estúdio. Eu já tinha contratado 2 freelas e eu tinha a ideia de fazer um jogo baseado numa experiência pessoal minha, que é bem engraçado. E aí eu contratei essas pessoas para criar esse jogo, comecei lá na Code, e aí o Alisson, que é entusiasta de jogos também, conforme a gente foi criando relação, ele foi perguntando, e eu fui contando dele, posso participar também e tal. E nessas, de repente o Alisson tava aí como meu sócio. E tu, Alisson? Complementando, porque aqui como é história velha. Eu sempre gostei sempre muito de jogar jogos, de games. Eu tive muito contato, eu tive o privilégio de poder ter tido o PC com Pentium 4 ali na infância dos anos 2000, de ter tido esse contato inicial com a internet principalmente. E eu sempre tive muita paixão pelo universo dos games, assim como também universos paralelos aí da cultura nerd e geek em geral, mas eu sempre tive esse entusiasmo por games e por um bom tempo ali de início da adolescência eu cheguei a ter algumas experiências, algumas empreitadas tentando aprender um pouco sobre como jogos são criados, como jogos são feitos. Pegando muito dessa paixão das influências dos jogos que eu gostava, eu tentei conhecer como eles eram feitos, mexi um bom bocado com o saudoso RPG Maker e algumas ferramentas da época que era mais uma pegada de você clicar, arrastar e tentar fazer as comunicações e comandos do jogo acontecerem e tentar aprender um pouquinho de pixel art. E a partir dessas experiências isso já me deixou um pouco mais próximo da área da computação no geral, e vendo das minhas experiências de vida e oportunidades que eu tinha na época, eu acabei me direcionando para o curso de sistemas para a internet. Bem por aquela perspectiva de todo esse crescimento, de ter vivenciado a internet brotar ali no decorrer dos anos 2000 e ver, nossa, isso aqui é muito legal e tem muito mercado, e é divertido e criativo e interessante. E isso basicamente me direcionou então para a formação acadêmica e para os meus primeiros anos de mercado. Mas aí atuando bem especificamente com o desenvolvimento de páginas web, depois aí um pouco mais fortes sistemas para web. E meio que desse contexto do mercado, dessa experiência que eu tive, que eu acabei trombando com o Vitor eventualmente, na empresa onde a gente se conheceu. E é praticamente engraçado porque foi muito circunstancial. Foi um quadro de segundo que eu, sem querer, olhei para a tela do Vitor. A tela do Vitor estava na tela da página, da conta do GitHub dele. Que para quem não conhece, o GitHub é uma ferramenta na parte de desenvolvimento de software que a gente usa para gerenciar projetos em equipes. E eu bati o olho naquele instante na tela dele, tava lá, eu vi um título de projeto com um game. Ué, que curioso isso. Ô, Vitor, você trabalha com games? E a partir disso dá pra se dizer que o resto é história aí.
a gente começou bem despretensiosamente. Eu me juntei à equipe com os 2 freela do Vitor para dar um apoio com um pouco que eu já tinha estudado sobre desenvolvimento de jogos, um pouco mesmo dessas experiências que eu tive na adolescência, mais superficialmente, um pouquinhozinho mais formalizado que eu consegui tendo feito um TCC para me formar no curso de sistemas para internet que eu fiz em cima de jogos. Então aí já formalizou um pouco mais nos conceitos de game design, de entender um fluxo de jogo, programação de jogo. Mas só nesse momento que eu de fato engajei com as mais seriamente considerar projetos de jogos e agora abraçar mesmo essa empreitada de desenvolver profissionalmente jogos. Boa, muito legal que tu trouxe dessas coisas, como tu falou, circunstanciais que vão mudando a nossa trajetória de jeitos inimagináveis. Aí, uma coisa que a gente sempre pergunta, porque por mais que a gente vai falar com empresas, negócios, a gente sempre tá tratando de pessoas muito entusiastas de jogos que tiveram suas grandes influências, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí eu queria que vocês contassem pra gente, assim, quais foram os principais jogos que vocês jogaram e pensaram, não, é isso que eu quero, ou alguns conceitos que vocês tiraram daqui e dali, que influenciaram e que influenciam ainda vocês em tudo que vocês fazem, nos projetos que vocês desenvolvem e tudo mais. Bom, de minhas experiências mais marcantes, basicamente consigo citar 3 principais de quando eu comecei a ter contato com jogos. Basicamente, Earthbound, no Super Nintendo, o Final Fantasy VI, também lá na época do Super Nintendo, e basicamente toda a franquia Pokémon, porque eu, em plena infância, eu cresci e vi a febre Pokémon dos anos 2000 acontecer desde o primeiro jogo que foi lançado lá pro Game Boy, desde os episódios do anime passando no programa da Eliana. Cara, eu cresci com isso daí. Esse é do baú, tirou do baú. Pra ver quão velho eu sou, pra colocar em perspectiva. Revelou a idade, Alisson. É. Mas tu é novo, na verdade, né? Aí. Eu faço 30 esse ano, vou ter aí a minha primeira crise existencial ali pro setembro. Tá quase. Mas ainda tem um tempo de folga até lá. Tem uns mesezinhos aí disso, se respira. O Pokémon da Eliana evoluiu depois pro Dragon Ball na TV Globinha. Migrou de uma emissora pra outra, assim. Desculpa, pode falar, eu te interrompi. Capaz. Essas 3 experiências foram muito marcantes porque eu gosto muito de RPGs no geral. Eu diria que, se for colocar objetivamente, é o meu gênero de jogo preferido. Gosto tanto aí das vertentes mais ocidentais, como muito do tipo de produção que é caracterizado aí dos desenvolvedores japoneses. Mas eu gosto muito dessa questão ou de criar um personagem, explorar um mundo, ou de encarnar uma história, uma narrativa da perspectiva desse grupo de personagens e dos desafios e jornada que eles vão ter. E até por conta que também eu tive esse apreço pela ferramenta do RPG Maker, então também tive muito contato com aquela cena amadora do pessoal estrangeiro e brasileiro tentando também fazer esses mesmos jogos nesse estilo, replicando essas experiências desses jogos que eu citei. Mas, indo dando uma sequência, eu basicamente posso me consagrar aqui como nintendista, não cego, não raiz, porque eu critico bastante a empresa, mas eu gosto muito e tenho muito apreço pelo estilo de jogo que eles desenvolvem e o tipo de mentalidade criativa e de produção que eles têm. Então eu diria que eu tenho... É o tipo de produção e são muitos dos meus jogos que mais me marcam e são dos meus mais favoritos. E consequentemente meu segundo gênero favorito é o plataforma. De pegar muita prática aí jogando todos os Super Marios 2D e 3D, vertentes aí do Yoshi, do Wario, do Donkey Kong. E objetivamente esses são os meus gêneros favoritos. Mas eu sempre também fui bem curioso e bem eclético, então eu já experimentei um pouco de cada jogo, e pensando que eu recorrer desses vários consoles que tenho. Tenho também muitos jogos preferidos aí na plataforma do PlayStation. Tenho muito apreço por jogos indie no geral e suas ideias mais criativas e fora da caixa. E até muito pela questão de querer conhecer mais game design, então isso até se beneficia muito que você tenha muita experiência com muitos tipos de jogos, que você não tenha preconceitos e que esteja muito aberto para experiências diferenciadas e
tipos diferentes de jogabilidade. Mas é claro, como eu mencionei, tem as Ills, todo mundo tem, eu tenho meus do coração. E tu, Vitor, quais foram as tuas inspirações, assim? Se tu tivesse que dizer 3 jogos, assim, arma na cabeça, qual que seria? Não, então, eu tenho uma trajetória um pouco diferente do Alisson. Eu fui convertido pro mundo dos games e dos animes pelos meus primos. Então, meus primos tinham um Play 1 e a primeira vez que eu joguei um videogame foi um Street Fighter na casa do meu primo no Play 1. E de lá foi só evoluindo para as drogas mais pesadas até chegar em Lineage. Então, meus primos que me trouxeram para esses mundos ali. E eu sempre gostei muito de jogar videogame e de anime, um clássico nerd. Eu só tenho uma característica que não me define 100% nerd, que eu gosto de futebol, e normalmente a galera não gosta muito. Então eu sempre fui muito dessa pegada mais de MMO, de jogos mais triple A's. Eu confesso que até começar a estudar games, não jogava muito jogo indie. Não por preconceito, mas eu ia mais nas tendências de mercado. Então eu comecei por aí, sempre gostei muito da parte criativa. E até eu entrar na ciência da computação, criar jogos nunca passou pela minha cabeça em ser algo palpável, assim. Eu pensava, nossa, nem tinha ideia como que era feito um jogo. Desde pequeno, assim, eu via anime, jogava jogos, eu ia pro caderninho, assim, e começava a escrever histórias paralelas de finais alternativos pros jogos. E ficava pensando em um monte de história, criava um personagem paralelo com poder diferente. E nisso, essa criatividade, eu comecei o curso de arquitetura e quase me formei em arquitetura, que eu gostava muito da parte criativa, mas a arquitetura não foi muito minha praia. Eu fiz alguns estágios e não era bem o que eu queria. E depois disso eu fui para a ciência da computação, onde eu consegui aproveitar um pouco mais a minha criatividade, criando programas, fazendo algumas coisas mais dinâmicas e divertidas, até que eu pensei, cara, eu amo jogar videogame, por que eu não vejo como que faz isso? Agora eu sei programar, então comecei a estudar isso, e daí gostei, e comecei a ir muito mais a fundo e comecei a pesquisar o mercado de games, entender realmente do que é feito um jogo, da onde começa o processo e essa parte do processo de criar um jogo que vai muito além de só fazer a programação, mas assim, de pegar uma mecânica, pensar na ideia, entender por que tem jogos que fazem sucesso com essas mecânicas, por que tem outros que não fazem sucesso. É essa parte que me pega mais, que foi o que me fez criar uma empresa. Boa. Já que tu já encaminhou, assim, que fez vocês criarem empresa, vocês comentaram de alguns acasos que foram aproximando vocês e no fim, né, foram fazendo que vocês se tornassem sócios. A partir disso, assim, como que nasceu a proposta da Oak? Quando que, não, tá sério agora, vai ser uma empresa, a gente vai começar a desenvolver? Como que foi esses primeiros passos? E por que o nome Oak também? Qual que foi o processo, assim, de se tornar uma empresa mesmo? Então, a Oak, na verdade, surgiu comigo na faculdade, com o meu amigo, assim, a gente queria fazer jogo e jogar na Steam. E a gente achava, não, é só fazer um jogo, eu vou ficar rico, não tem mistério. E daí a gente começou a fazer um jogo na faculdade, a gente viu o quão difícil era fazer esse jogo. E no fim a gente nunca terminou o jogo. Mas aí ficou a chama acesa lá no meu coração de, não, eu vou fazer jogos. E eu comecei a cada vez estudar mais o mercado, até que eu entendi uma estratégia de negócio que eu não considero uma das melhores opções, porque eu tenho um perfil um pouco mais conservador, mas tem um mercado de jogos na Steam que, se tu criar um jogo com um escopo muito pequeno e lançar ele por um valor bem pequeno, por exemplo, $1, só com a publicidade que a própria Steam te dá e com algumas métricas que tu tem que alcançar lá na plataforma, tu consegue receber todo o investimento de volta e ainda ter uma margem de lucro em cima. Então, se tu começa a criar vários jogos de $1, chega um momento que tu tem uma renda passiva boa só com esses jogos, né? Tu acaba surfando numa onda. E foi com essa ideia que eu criei, assim,
que eu contratei 2 freelas, eu arrecadei uma grana ali trabalhando. Pensei, eu vou criar 3 jogos com esse valor e vou ver o que acontece. E aí eu comecei com isso. E aí já no primeiro jogo eu já vi, cara, essa estratégia não vai funcionar pra mim. Eu sou programador, né? Sou da área das exatas e na minha cabeça nunca fechou a conta de tipo, eu vou investir um valor sem saber o valor de retorno, isso não funciona comigo. Comecei a estudar cada vez mais, comecei a fazer uma mentoria de mercado de games com estúdios maiores. E aí eu vi que existiam outras possibilidades e já fui em busca de um primeiro contrato, assim, para fazer... Eu não posso entrar muito em detalhes porque a gente assinou um contrato, foi nosso primeiro contrato, que ele era extremamente agressivo para o nosso lado e a multa é extremamente alta. Então a gente não entra em detalhes, mas foi nesse primeiro contrato aí que a gente recebeu um valorzinho para fazer uma coisa que a gente não pode falar. Que o Alisson entrou na empresa, foi mais ou menos nesse contexto. A gente estava terminando o contrato, o Alisson, opa, vou brotar aqui. E aí, a partir disso, a gente começou a pegar vários contratos menores, até que chegou um cara que falou, olha, eu tenho interesse, vocês parecem saber o que fazem, eu quero investir em vocês, mas eu preciso que vocês tenham um CNPJ para emitir nota e essas coisas. E aí a brincadeira ficou séria, e eu sei, essa é a maneira errada de se criar um CNPJ. Não criem um CNPJ só para emitir uma nota. Mas foi assim que a gente começou. E a partir disso a gente começou a pegar vários serviços menores até que eles foram crescendo. O nome é algo muito pessoal meu. O Alisson, infelizmente, não teve poder de escolha porque ele já chegou quando era esse nome. Mas eu sou desenvolvedor Java. E quando eu inventei o nome, eu não sei se é história real, mas foi o que eu aprendi, que o nome Java surgiu de uma linguagem de programação lá em 1900 e alguma coisa, que ela já existia, ela era uma das primeiras linguagens orientadas a objetos, e eles estavam fazendo tipo uma melhoria na linguagem e iam relançar ela. E os desenvolvedores que estavam criando a linguagem de programação, eles gostavam muito de café, mas de um tipo muito específico de café, que é o Java Coffee, que é o café forte, que eles chamam lá na América do Norte. E tomando um Java Coffee, olhando para uma árvore de carvalho que dava da janela desse cara, ele criou o nome Java. E foi daí que surgiu uma das linguagens de programações mais usadas. E eu, como sou um desenvolvedor Java e 90% dos programadores odeiam Java, eu quis honrar minhas essências e eu criei Oak, né? Que Oak é a árvore de carvalho em inglês, é carvalho em inglês, então Oak. E o Tree é uma brincadeira com árvore, então Oak Tree. E na faculdade, aquele primeiro grupo que a gente estava tentando fazer um joguinho era eu e 2 amigos, então eu trouxe também essa simbologia de Oak Tree, Oak 3 amigos. Eu fundei sozinho a empresa depois, mas eu quis trazer as origens aí. Então é basicamente isso. A homenagem tava ali, né? Tava ali. Vou confessar, foi umas 2 reuniões aí que eu me reuni ali ainda com o Vitor, com os freela. Foi umas 2 reuniões até me dar o estalo de... Caralho, agora eu entendi o trocadilho. Do Oak Carvalho, Tree, o número 3, que tem a pronúncia em inglês parecido com Tree, árvore, Oak Tree. Tá, genial, achei. Aí eu não tive objeções quanto o nome. Quando eu peguei a referência, achei genial. É um nome bem versátil, eu diria, que e também não fundou com aqueles amigos da faculdade, mas você achou outros 2 amigos para fundar, então ainda tem 3. Ainda são 3 sócios, isso é legal. Tem ainda o bônus agregado que tipo, tem ainda tem o bônus agregado também, que um elemento muito icônico na franquia Legend of Zelda é a Great Deku Tree, que é uma árvore zona que lá do início do Ocarina of Time. Acho que é uma árvore de carvalho, não sei, um cara que gostou do nosso nome associou com isso, ou pelo menos acho que é suficientemente simbólico, eu aceito isso como... Gostamos de Zelda. É mais um benefício agregado pro nome. Mais um pra vocês. Oak Tree foi o primeiro tipo de árvore que foi lançado no Minecraft, que também foi feito no Java. Também usa linguagem Java. Esse nome é um presente que continua entregando.
A gift Cheio that dos keeps easter on eggs. giving. Falando, tu falou assim pra nós os contratos, as reuniões que vocês tiveram com empresas, e a gente queria saber, desde que uma empresa, que algum investidor chega em vocês com um pedido pra criar um jogo, como é que esse processo começa, assim? Vocês têm uma sessão de brainstorm, ela já vem com um projeto pronto, como é que foi essa experiência de vocês, assim, a partir do primeiro contrato, sabe? Claro que o que vocês não puderem falar, fiquem tranquilos. O Alisson, depois eu deixo ele falar mais, mas eu acho que não existe um padrão e até agora a gente não encontrou, assim, tipo, um cliente que chega da mesma forma que outro. O que acontece é que a gente faz jogos para algumas plataformas que a gente gosta bastante de trabalhar com elas, e essas plataformas, sim, elas têm um padrão, mas entre clientes, assim, eu acho que varia muito. Mas, Alisson, complementa aí. Mas realmente, até porque todo mundo, às vezes, quando tem essa ideia, esse desejo de criar um jogo, tá em diferentes estágios de amadurecimento. Pode ser a pessoa que teve esse sonho já de muito tempo, que tem trabalhado, alimentado essa ideia aos pouquinhos, até desde o oposto polar, que o cara viu aí um Fortnite da vida, e eu tive uma ideia de fazer o próximo Fortnite. Eu vou bater aqui na porta de uma indústria, de um estúdio aqui pra desenvolver, e vou ficar rico. Vou pagar um pastel na Coca e ele vai fazer o GTA 6 pra mim. Mas para cada contexto a gente então sempre tem esse processo. Acho que é sempre válido a gente começar com um brainstorm de ideias para amadurecer. Querendo, a gente sempre tem um projeto antes de iniciar, ele sempre tem essa margem para se conhecer mais, se descobrir mais, ele evoluir a própria identidade. E bom, ainda agora que é um amadurecimento nosso dos projetos que a gente foi feito, a gente também tem aprendido muito a questão de posicionamento de mercado do jogo, de entender aonde que ele consegue se encaixar. Não como uma perspectiva de tipo, esse jogo aí nunca vai dar certo, não vamos perder tempo com isso aí, mas é bem mesmo de poder visualizar, entender com os pés no chão qual que é o potencial do jogo, o que a gente pode trabalhar com ele. De entender que, talvez eu mesmo tenha a minha ideia do jogo dos sonhos, mas de entender que talvez não seja sustentável, por exemplo, pensando no mercado do público brasileiro, por exemplo. E querendo ou não, são coisas que acho que o amadurecimento como desenvolvedor e como designer, eles trazem aí pra gente conseguir bem essa questão de poder viabilizar projetos e poder entregar esses projetos e poder tornar eles de fato factíveis e não serem apenas sonhos. Eu acho que o nosso estúdio, ele passou por um processo de evolução muito rápido, mas muito legal também. Que foi que, como a gente não criou a empresa com nenhum grande objetivo, a gente gosta de fazer jogo e foi daí que surgiu, a gente não teve nenhum... Sentou, não, a gente vai chegar aqui, esse estúdio vai chegar aqui e a gente vai fazer isso. A gente só começou e aí precisava do CNPJ, a gente fundou o CNPJ. A gente passou por vários tipos de projeto e aprendeu muitas coisas diferentes. E nisso a gente evoluiu muito como time, muito a nossa mentalidade. Até porque uma coisa é tu querer fazer um jogo, outra coisa é todas as etapas que tem para um jogo ser realmente um jogo. Até o jogo mais simples e pode ser o jogo mais tosco, ele tem toda uma complexidade por trás. E o jogo mais simples, se tu não fizer ele com uma organização correta, vai ser um jogo bem grande de se fazer. Então, hoje a gente está começando agora, depois de um ano de empresa, a fazer jogos próprios, jogos pequenos próprios, mas a gente conseguiu um amadurecimento e um conhecimento de muitas coisas que foram muito legais para a gente realmente entender e saber se posicionar do que a gente quer fazer, porque eu vejo que tem muito estúdio que surge também como a gente, que só gosta de fazer jogo e acaba não tendo as oportunidades que a gente teve, nem as sacadas que a gente aprendeu fazendo contrato, que acaba no fim se frustrando e indo e voltando a fazer outras coisas. Então a gente teve, eu acho que sorte, a gente também foi muito atrás e encontrou pessoas muito, muito legais no caminho que souberam nos instruir bem. Então, assim, a gente teve um amadurecimento muito legal, assim. Hoje a gente sabe se posicionar de uma forma muito melhor que há um ano atrás.
Massa. Eu acho que, seguindo o gancho do que tu tá falando, assim, desse processo, não sei se necessariamente de profissionalização, mas de amadurecimento mesmo da proposta de vocês, do trabalho de vocês, essa escolha de como se posicionar como empresa, o que agora vão ser os próximos projetos. Eu queria que vocês, na verdade, né, trouxessem pra gente como estão explicando para alguém que não conhece muito sobre o mercado, indústria de jogos, um resuminho, assim, de, ok, eu quero criar um jogo. O que isso envolve? Desde questões de mercado, desde o próprio processo, assim, do jogo. O que vocês teriam como um resuminho de introdução ao que seria o grande universo, assim, dos games? Não cria um jogo. Capaz, brincadeira. encerrar a gravação, vamos embora. Não crie um jogo, invista em ajuda psicológica. Isso, Faço qualquer outra coisa, cara. pode ser mais amplo para desenvolvimento do software em geral. Quer começar a trabalhar com software? Bem-vindo ao inferno. Mas assim, que a indústria é muito grande, assim, depende muito do que a pessoa realmente quer, o que ela quer, porque tem muito espaço, assim, e vai muito do teu objetivo final, mas digamos que a pessoa quer criar o GTA 6, então ela vai precisar muito entender como que tá o mercado em si, daí entra todas aquelas regras de produto que tu tem que entender, que é saber como que tá o mercado atual, para onde esse mercado vai, entender se tem espaço, entender por que tem jogos, quais os seus jogos concorrentes, por que alguns foram bem, outros maus, e a partir disso começar a trabalhar em cima das mecânicas. E essas mecânicas vão ser totalmente guiadas por causa do estudo de mercado. E depois que tu passava por todo o processo de definir mecânicas, comecei a programar, tem uma arte, tudo vai ser totalmente guiado ao estudo de mercado, estudo de público-alvo e mais um monte de estudos chatos, mas que eu gosto e que a galera acha doentio. eu gosto de Java, então eu tenho gostos peculiares. Então, depois de tudo isso, tu vai ter que investir muito em marketing, que eu acho que, apesar de tudo, a parte mais difícil é investir em marketing, principalmente pra gente, assim, que... Game é quase criar uma arte, então nenhum artista gosta de marketing, e marketing é fundamental pra tudo. Então, entenda marketing, faz toda a diferença. Nós Você ainda quer falar alguma estamos coisa, aqui Alisson? Nós ainda desculpa. estamos aí nós ainda estamos nas primeiros passos aí dessa área que já é mais alienígena para esse, que é a comunicação e marketing. Todas as questões de aprendizado, e conforme também início de empresa, então ainda estamos pequenos, ainda estamos fomentando o nosso capital e, enfim, hoje estamos aqui pau para toda a obra, criando braços aonde dá. Ainda com partes que para crescer, mas que estamos trabalhando nisso. Pois é, aproveitando o gancho, eu queria perguntar, como que a Oaktree se encaixa no mercado? Vocês são uma empresa que o objetivo de vocês é ser visto como pau pra toda obra, que nem tu falou? Ou vocês têm, assim, um objetivo final, que... esse aqui seria o ápice da Oak, qual que é o sonho de vocês a chegar, assim, com a empresa, sabe? E que pergunta legal, porque eu e o Alisson, a gente tá passando por um momento de vamos repensar e fazer as coisas direito, Alisson, vamos entender o que é a Oak. Mas uma coisa que a gente definiu muito bem no começo do ano, que foram as metas de curto a longo prazo. E numa meta de longo prazo ficou muito claro para mim e pro Alisson que a gente quer se tornar uma empresa referência em desenvolvimento, e aí seja de desenvolvimento próprio ou de produto, mas que qualquer um que contratar a Oaks sabe que, tipo, isso daqui ninguém tá dando conta, tem um bug ferrado, ou esse jogo vai ser muito complexo de fazer, chama a Oak que eles vão fazer, vão entregar e vai estar funcionando bem. E a gente também quer ter nossos próprios jogos, que eles vão bem. Mas eu e o Alisson, a gente tá numa fase que a gente tá entendendo quais são os pilares da empresa e a gente tá estudando marketing, conversando com profissionais de marketing e eles fazem perguntas que a gente não sabe responder, então a gente tá revisando algumas coisas.
Mas esse ponto como você falou do pau pra toda da obra, eu interpreto como é uma inevitabilidade de começar uma coisa nova, de estar entrando no mercado. A gente mal é mal com esse nosso primeiro ano, com todas as nossas experiências diversas que a gente teve, aqui temos um portfólio para trabalhar, já temos o que mostrar e já temos um pouco de algo que a gente conseguiu desenvolver já. Esse definitivamente acho que é o primeiro desafio da empresa de jogos, é você estabelecer e construir esse portfólio. Seu primeiro portfólio para te ajudar a alavancar para os seus próximos projetos, para você poder pegar projetos maiores, para você poder ter um direcionamento e uma especialização. Então eu considero que sim, é parte do processo. Dores aqui do ofício que a gente tem que ter para poder crescer. Principalmente quando a gente fala assim de países do sul global, ainda mais na América Latina, né? Que é onde a indústria de jogos parece que ela não se espalhou tanto quanto, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, eu queria perguntar para vocês também, assim, como é que vocês direcionam principalmente a visão de vocês para o que vocês querem fazer e junto com o que é pedido de fora? Que nem o Victor falou, a gente quer ser conhecido como a empresa que, quando ninguém mais conseguir quebrar um código, ou, enfim, a Oak vai lá e vai conseguir fazer, sabe? Mas como que vocês veem essa posição de vocês, principalmente falando assim no Brasil, e como que vocês veem essa diferenciação com outras empresas de fora, por exemplo? Tipo, tu tava falando de a gente vai fazendo o jogo e a gente vai melhorando a cada vez mais, e vai tentando, e eu acho que a esperança de todo mundo que é empresário e trabalha com jogos, principalmente, é o jogo estourar, é o jogo ficar popular, né? E isso me lembra muito, por exemplo, o exemplo do Angry Birds, que não foi nem o primeiro jogo da empresa, que era a Rovio, assim. Correto. E eles foram tentando, até o jogo... fizeram vários jogos sem essa premissa do Angry Birds, até eles chegaram no Angry Birds estourar. Só que isso requer muito um investimento de fora. E é um investimento de fora que a gente vê que ele é muito mais presente em países do norte, que principalmente na América do Norte, do que a gente vê aqui na América do Sul, sabe? Como é que vocês encaram isso? E, enfim, deve desmotivar bastante também, né? Porque ser brasileira, né? Mas como é que vocês posicionam a Oak, assim, pra a gente ter um viés mais voltado pra fora, a gente quer trabalhar pra fora, porque lá é onde o mercado tá, ou a gente quer desenvolver o mercado em volta, sabe? Eu não sei se fez sentido a pergunta, falei bastante, mas é porque eu fui lembrando dos exemplos, enfim. Uhum. Não deu pra captar, sim, o gancho. Alisson, tu quer pegar a bronca? Eu posso começar, você tem uma experiência, uma visão boa com essa parte. Mas eu diria assim, respondendo o finalzinho ali, a gente tem uma atenção, a gente não deixa de dar uma atenção pro mercado brasileiro, entender que tem oportunidades aqui, e principalmente, pelo menos, acho que no relacionamento com outras empresas aqui da área, que é algo que a gente pode se aprofundar mais na sequência. Mas, em verdade, a gente realmente já está num direcionamento de olhar mais para o mercado externo. Muito principalmente, não pensando numa questão de economia, de moeda, dólar, mas muito mais por uma questão de amadurecimento das pessoas no mercado. Entender que talvez o brasileiro, o empresário brasileiro, o público brasileiro, acho que ainda não amadureceram muito o próprio entendimento de jogos para... Isso é uma coisa que, por exemplo, até em questões do metaverso a gente também observou bastante. Que assim, o pessoal, muito de querer, eu quero ter um jogo, eu quero isso, que legal, mas de não entender a complexidade técnica e não respeitar o custo e o conhecimento que é e esforço que precisa para conseguir tornar isso daí real e conseguir entregar um produto de qualidade. Então acho que esse talvez seja o ponto só principal complementando o Alisson ali. Tá se direcionando um pouquinho mais, olhando um pouquinho mais o mercado externo. E complementando um pouco o que o Alisson falou, eu acho que muita das empresas, até empresas grandes aqui no Brasil, e o brasileiro de uma forma geral, ele tem dificuldade de entender até como funciona o desenvolvimento de um software, não só na área de games. A gente que vem da área de sistemas para a área de games, a gente vê que é o mesmo processo, assim, tipo, às vezes o cliente vem
pedir um software específico e não tem a menor noção de quanto custa fazer, não tem a menor noção do prazo, e às vezes vem com aquela mentalidade muito antiga de que quer que antes de tu desenvolver o produto, tu já tenha todo o produto pronto em mão aqui, só para depois passar pro computador e não é bem assim. Hoje as coisas são tudo mais dinâmicas e conforme tu vai... Claro, né, que tu tem que ter objetivos, metas e tu sabe onde tu quer chegar, mas o processo em si ele é dinâmico, ele vai mudando, acontecem muitas coisas. E eu acho que ainda falta um pouco esse amadurecimento de cultura aqui no Brasil, porque, claro, tem muita gente, muita empresa moderna que entende tudo, mas tem muitas pessoas ainda que são mais antigas que até quando tu vai negociar é uma pessoa que realmente ela tem mais idade, ela não tem muita familiaridade com tecnologia, mas ela é a cabeça do negócio, então é bem difícil de trabalhar. E ainda um pouco sobre a cultura brasileira. Lá fora, as pessoas, elas não descartam as coisas tão rápido, que nem aqui no Brasil, tu já vê muita matéria de tipo, o metaverso morreu, ninguém dá mais bola pro metaverso, isso era só uma vibe, e se foi, sendo que, ok, aqui no Brasil realmente ele não tá mais naquele hype todo, mas lá fora o metaverso é algo muito forte ainda, e tu vê cada vez mais o uso de coisas no metaverso. E eu acho que vai muito do brasileiro mesmo, de ter aquela empolgação, daquele fogo, aí quando passa não quer, descarta, e as coisas não são bem assim, sabe? Então lá fora o mercado ele é muito mais estável, muito mais regular para tu saber se posicionar e conseguir surfar nas tendências. Pois é, puxando um pouquinho mais assim para o que vocês fazem mesmo. Advergame é a palavra que tá bombando agora, principalmente nas empresas de jogos do sul global, porque parece que é o que mais rende aqui no Brasil, que é as tias jogando Candy Crush, o meu priminho jogando Minion Rush e tudo mais. Vocês realmente sentem isso, que o Advergame ele é o futuro do jogo no Brasil? Eu acho que... Assim, Advergames eu entendo um pouco mais como jogos de marketing para empresas. A gente fez o jogo para CodeScript, que é um jogo que a gente pegou as personalidades, as características da empresa, e a partir disso a gente desenvolveu uma fase para o jogo. E eles usam muito para marketing, quando eles vão em evento é legal ter para mostrar. Mas com a pandemia veio muito os jogos hiper casuais, que são jogos bem simples, que daí é mais a tia, a mãe, o priminho pequeno gosta de jogar. E isso veio muito forte na pandemia, foi uma tendência muito forte, mas que tá mudando muito rápido. Mas eu acredito que sim, a tendência são jogos que sejam cada vez mais práticos de se jogar, né? Não é aquele jogo que tu tem um super puzzle e que tu tem que perder, 2 horas jogando o jogo para ter uma recompensa. Eu acho que o público, assim, mais mobile e que pega mais gente, ele tá procurando algo que ele possa jogar ali por 5 minutinhos, tá no metrô, tá no ônibus. Mas eu também enxergo que tem o público que, por exemplo, eu e o Alisson somos, que a gente ainda gosta muito de jogar no computador, de jogar no videogame. Então, tem muita gente, mas eu diria que a grande massa tá mais nos celulares, né? Que daí pega todos os gêneros, todas as idades. E nesses dispositivos eu acho que jogos que são mais práticos e rápidos se tornam mais tendência, assim. E aproveitando isso que tu falou de jogos mais práticos e mais rápidos virar tendência, pensando assim, principalmente nessa gamificação do cotidiano que tu falou que realmente aconteceu durante a pandemia, sabe? Que espaço que os jogos educacionais têm no meio disso? Como é que tu consegue fazer um jogo que ele seja educacional e ao mesmo tempo ele tenha uma mecânica simples e que tu não precisa ficar debruçado horas sobre isso? Mas eu sou muito que nem você, sabe? Eu gosto de abrir o Minecraft e ficar, tipo, jogando 6 horas no servidor com o Discord com meus amigos só pra recolher pedra, sabe? Porque é isso que a gente vai fazer hoje. Mas realmente parece que essa geração nova
não tem muito disso, sabe? É muito mais fast-paced mesmo. E como é que vocês encaram esse desafio para transformar um jogo educacional nessa linguagem nova, nessa modernização, assim? Quer falar, Alisson? Ah, se você tiver começar um gancho aí. Tá, eu acho que é muito legal que hoje existe a possibilidade, já existem jogos que ensinem muito bem, porque a gente sabe que, principalmente aqui no nosso país, leitura é algo que não tá acontecendo, as crianças não querem mais ler, e o mundo tem cada vez mais estímulo, então é muito difícil a pessoa sentar e se concentrar. Mas quando tu tem um jogo, já tá provado que todo mundo gosta de algum tipo de jogo, é só achar o jogo Pois que se é, encaixa. tu pergunta pra qualquer brasileiro como que ele aprendeu inglês e a resposta vai ser no God of War do PlayStation 2. Ou jogando Tibia. Sim, Pois é. nos fóruns do Tibia. Mas assim, eu por exemplo, né, eu não estudei muito inglês quando era mais novo e agora eu tô correndo atrás do tempo perdido. E cara, aprendizado de língua é algo maçante, né? Algo que tu tem que se dedicar, tem que pegar todo dia. E tem vários jogos bem de navegador, assim, bem simplesão, que tem exemplos toscos, assim, que é uma brincadeirinha ou outra, que só por ser algo diferente, de não ter que pegar um texto, ler, entender ali o tempo verbal, tu tá jogando, é algo dinâmico, algo que tem um cronômetro, tem 20 segundos para pensar numa resposta, tem que entender o contexto da imagem. Isso já torna a experiência totalmente diferente. E eu e o Alisson, a gente teve o desafio de fazer um jogo educacional para uma plataforma. E foi algo bem legal, assim, de pensar em perspectiva, porque eu queria ter sido criança e ter aprendido só jogando videogame, porque eu acho que eu ia ser muito mais estimulado e motivado a querer aprender aquele conteúdo jogando um jogo, assim. Eu acho que é uma super tendência e tá ficando cada vez mais forte, assim. Pra questão do jogo educacional, consigo ver isso como de duas formas. Pensar o jogo puramente que o propósito dele, esse é um jogo que o propósito é te ensinar algum conhecimento, alguma habilidade técnica. Essa foi bem apegada da experiência que a gente teve com desenvolvendo um projeto para essa plataforma estadunidense, que a gente tinha que ensinar conceitos de matemática, de expressões matemáticas, de expressões e inequações. Quando uma conta ela é igual a um valor ou quando eu estou fazendo um valor que ele é maior ou menor fazendo comparação. Aí o que a gente tinha tido essa ideia a partir de um projetinho que um dos nossos amigos fez e que a gente pediu, a gente consegue elaborar um pouquinho melhor isso aqui? Opa, bora lá. Que você tá numa masmorra, você tem que explorar a masmorra e se defender. E para você liberar o seu caminho pela masmorra, você tem que pegar números para montar uma equação. Essa é uma abordagem bem direta de que, tipo, eu tenho que resolver montar essa equação, que é equivalente ao que eu pegar um caderninho, ter o meu tema de casa, ter o meu livro. Eu objetivamente estou tendo que resolver uma equação que foi me proposta ali. A diferença mesmo é o processo, é o meio. A gente montou o jogo para a gente poder executar esse processo. Essa foi uma abordagem que é bem mais literal, eu diria, do jogo legal, educacional. Assim, desse jogo que a gente fez, que como a gente tinha o público, né? Tipo, equações é um público para crianças mais novas, assim, tipo, 8, 9 anos. Então, a gente teve que pensar todo no game design, que por mais que a gente tinha o contexto de estar numa masmorra, não podia ter sangue, não podia ter morte. Os inimigos não podiam ser assustadores. A gente tinha limitações de, a gente não pode usar qualquer tipo de arma, porque é apologia à violência. Então a gente teve várias sacadinhas que, por exemplo, tu tá segurando a orbe para utilizar e resolver a equação, tu não pode atacar nem se defender. Se tu quer atacar, tu tem que pegar a tua arma, mas tu não pode matar o inimigo, tu só bate nele, ele fica tonto por um tempinho e depois ele volta. Então, assim, tem vários detalhes, assim, que é bem legal de tu pensar quando vai fazendo um jogo educacional e que eu acho que são bem importantes de tu levar em conta, né? Tu não vai
fazer um jogo para uma criança com sangue, coisa assustadora. Então, é um desafio bem grande quando tá criando game design, mas eu acho que a experiência, quando ficar pronta assim, para uma criança, faz toda a diferença. Você já Pois tem é, algo né? Você já tem essa coisa diferenciada que não é que eu não tô com um livro, com um caderno e caneta resolvendo uma equação. Eu tenho um processo um pouco mais pra me pegar pela mão, pra me engajar um pouco mais por ele. Pois é, muito interessante também, porque a gente que trabalha, que estuda Game Studies, principalmente, essa área, normalmente é um movimento contrário. Não de tu pensar como vai fazer o jogo ser gamificado e fazer esse processo educacional, mas também pensar o que tu pode tirar de conteúdo educacional de um jogo que já existe, por exemplo. A gente sempre fala aqui o tempo todo, inclusive o Igor vai adorar isso, do Assassin's Creed, que é um jogo que, por mais que o objetivo dele seja vou matar inimigos, vou desviar desse golpe, vou fazer essa missão de stealth, é um jogo que ele é riquíssimo em história, por exemplo, sabe? E é algo que a Ubisoft, por exemplo, pensa muito em como tu vai colocar um profissional que realmente vai fazer essa pesquisa para tornar a história o mais fidedigna possível. E a partir disso, a pessoa que tá jogando o jogo vai se interessar e vai querer fazer pesquisa sobre isso, sabe? E é muito interessante, porque é um jogo que não tem, principalmente, um intuito educacional, mas acaba educando tanto quanto. Que nem o God of War, que não tem nada a ver com o ensino da língua inglesa, mas tamo aí, né? Porque é justamente esses processos de repetição, de aprendizagem de línguas, que nem tu falou, Vitor, de ser repetitivo, e que tu vai morrer 15 vezes na missão e vai ser repetitivo, que nem nos jogos, né? O legal é que os jogos, eles estão pegando muita relevância, tanto que antes todo mundo falava, o jogo é um negócio bobinho. Agora não, a série do The Last of Us aí, tenho certeza que mais de 50% das pessoas assistiram e nem sabem que é de um jogo e falam, nossa, a história dessa série é incrível. Não, é um jogo, cara. E nem absorveu toda a história do jogo. Pois é, e o The Last of Us, principalmente, é uma história tão querida que só de falar em mudar alguma coisa que é do jogo, que é intrínseco do jogo, o pessoal é loucura, assim. E é uma jogada de marketing incrível, sabe? Tu produzir em cima disso, principalmente. Mas Sim. a gente queria fazer uma próxima pergunta pra vocês, então eu vou passar a bola pra Carol, que a gente quer muito saber do metaverso. Seguindo na lógica, mas só um comentário de como a Lisa falou, né? Tipo, tem jogos que eles não têm como objetivo ser educativos, mas como a gente sempre discute no Gamificados, né? Eles também são representações da realidade, eles também têm seus valores, mesmo que não seja um jogo de narrativa extensa. E The Last of Us é um exemplo muito clássico, porque ele tem claramente uma brincadeira uma brincadeira não, né? Uma discussão da moralidade dos próprios personagens, assim. Porque tu tem um apego ao Joel, e daí, de repente, tu percebe, quando ele vai tomar a decisão final dele, que ele é um personagem ele. Não é tu, jogador, decidindo por ele. No fim, ele ainda é um personagem fiel. Então, tem toda uma discussão. Pode falar. Isso The do Last of trabalho, Us é incrível, que cara. eles fizeram na adaptação representa muito essa força do trabalho que a equipe original teve na narrativa, porque a narrativa já pensada no videogame já era refinada nesse ponto antes de trazer o seriado, e acho que esse é um ponto muito importante nessa questão da gente ver de olhar para o The Last of Us como jogo em comparação com o seu seriado, de ver como aquela fagulha ali, ela já estava lá desde o princípio. E só para não perder o gancho de realmente mencionar, que eu achei muito válido que a Luísa trouxe, porque era o outro ponto que eu queria comentar muito, que esse contraponto do jogo educacional, que eu chamaria assim, que é o jogo ele ser lúdico. Realmente, o jogo não tem a intenção de ser educacional, ele não tem esse propósito final, mas na riqueza e na construção dele, você consegue ter um aprendizado inerente com ele. De pensar, jogos como Minecraft, o Legend of Zelda, Breath of the Wild, eles têm muito da questão de um sistema complexo de interação de elementos. No Minecraft, você não tem o intuito de aprender,
de aprender alguma coisa, mas ele tem lá toda a questão de estrutura lógica com o Redstone, que você consegue construir equipamentos e máquinas. Da questão do Zelda, que tem simulação de física bem avançada, que você consegue fazer manipular a gravidade, ver como as coisas reagem quando você aplica força, combinar elementos e montar as coisas, interagir com o ambiente, ver, eu tomei um raio, eu tô com coisa de todo equipamento de lataria, eu vou morrer. Tipo, é uma riqueza muito grande que acaba sendo inerente no jogo para a construção desse jogo ser rico e ser forte, que consequentemente não tem intenção, mas ele vai carregar esse aprendizado para ti. Nem na questão do gameplay, também jogos como o próprio Assassin's Creed, Age of Empires, nossa, quanta gente se interessou por história com os jogos de estratégia ali dos anos 2000 para conhecer os impérios, para conhecer como as civilizações são construídas, como os exércitos eles se comportam. Tipo, são riquezas inerentes nos jogos que você consegue carregar aprendizados a partir deles. Então, assim, acho que o melhor jogo educacional é aquele que, dentro da experiência que a gente viu com o projeto para plataforma estrangeira, acho que é o jogo que consegue ensinar sendo divertido, sendo engajante. Mas, como a gente conversou aqui, o próprio potencial inerente dos jogos, ele consegue carregar muito essa riqueza, mesmo sem o jogo ser educacional. Baita. Mas... eu nem sei o que perguntar, Bom, assim, é bem nós íamos isso, falar assim. daquele tal de metaverso, né? Que Podemos falar. Então, vamos no tópico, né? Momento polêmico da noite. Momento polêmico. A contextualização é que, olhando o site de vocês, tem escritório da UC no metaverso, um assunto bastante em alta, vocês falaram que já palestraram sobre. Então, primeiro, para começar a mudar, né, totalmente de assunto pro metaverso, alguém que nunca ouviu falar sobre o metaverso, o que seria uma explicação mais introdutória? Cara, o metaverso é muito polêmico, porque existe muito marketing em cima, existe muita mídia em cima e todo mundo diz, não, o metaverso é só realidade virtual. Mas assim, o metaverso é a coisa mais simples do mundo, que é a imersão em um ambiente virtual. Isso é o metaverso. Então, a gente tá numa salinha super simples conversando. Se a gente estivesse vendo um bonequinho, sei lá, podia ser um bonequinho de papel na tela, cada um é um bonequinho de papel, numa sala conversando, a gente estaria num metaverso conversando. Então, existe muita mídia em cima do metaverso, e até a gente, indo nessa mídia aí, a gente faz uma brincadeira até proposital, que a gente fala que nosso estúdio tá no metaverso, que a gente utiliza uma plataforma que é o Gather, que é como se fosse o Google Meet, só que ele é todo 2D, pixel art, e tu pode criar qualquer coisa lá, convidar as pessoas e ficar trabalhando lá. Inclusive a gente trabalha lá mesmo, a gente tem as mesas, as salas de reuniões, a gente convida os clientes para ir lá. E a gente também criou na Unreal e na Unity, a gente criou todo um ambiente em 3D modelado, e aí no Unreal é para óculos, né, de realidade virtual, a gente consegue entrar nele, é bem legal. Mas o que está no nosso site é uma versão totalmente desatualizada do que a gente fez na Unity. A gente é péssimo com redes sociais, desculpa. Tá toda errada a iluminação, mas tem lá no site, tu consegue andar pelo um ambiente virtual que a gente fez na Unity e só põe o WebGL. Mas então, é muito simples. Metaverso é a imersão de um ambiente em realidade, em um ambiente virtual. É super simples, não tem mistério. E qualquer um pode entrar em algum metaverso. É uma observação muito importante para se comentar, para o pessoal de casa saber, ter ciência. Marquinhos Zuckerberg do Facebook não inventou o metaverso. Esse Exato. É um conceito que é estudado desde os anos 70. E, cara, se vocês agora pegarem pela definição base que o Victor deu, tecnicamente falando, o pessoal que interage com jogos já está há muitos anos já interagindo com metaversos. O Tibia, pela definição base, é um metaverso. O Second Life foi um dos primeiros metaversos. Second Life é totalmente metaverso. Que a gente teve contato. Rabo Hotel conta como metaverso também. Qualquer jogo online. Meu Deus, Fortnite é um Qualquer jogo metaverso. online.
Club Penguin. Pois é, Club eu ia Penguin falar, é o história. metaverso que mais durou aqui no Brasil e que é o mais famoso é o Roblox, que é o metaverso pra Roblox. gurizada, é pra criançada, continua sabe? inativa. Exato. Uhum. Mas é bem pra questão de ver como é diverso esse conceito, de como isso já tem há muito tempo. É como uma coisa, é um conceito bem simples, não tem muito mistério em volta dele. Aí, claro, que Agora, deixa eu me exibir um pouco, que a gente Vai lá. palestrou sobre isso, eu tive que estudar. O metaverso, a galera estudando chegou à conclusão, ninguém sabe exatamente quando surgiu o metaverso, mas ele realmente começou a ser considerado metaverso a partir lá dos anos 70, 60, agora não lembro a data certinha, quando inventaram um simulador para piloto. Tipo, eles fizeram um trambolho que o cara entrava lá e aquilo ficava se mexendo mecanicamente, o piloto tinha que fazer as ações lá. E ali é onde... Tem antes, né? Pontualmente, assim, pessoas que fizeram coisas que eram consideradas metaverso, mas ali é a representação mais antiga, assim, concreta do que poderia ser um início de um metaverso. E agora Pois com é. realidade virtual tá vindo muito forte, né? Mas... Puxando assim para estudos de segurança e estratégia também, a gente tem aqui no canal o G-Talk também com o professor Heraldo Macraques, que ele fala bastante de sistemas complexos de simulação justamente utilizados para o exército, assim. Então, o metaverso existe desde que os seres humanos começaram a fazer simulação em sistemas complexos, realmente, em computadores, e o principal progressor, assim, do metaverso é realmente essas áreas militares que focam realmente em estudos que tu não vai conseguir fazer pessoalmente, porque óbvio que um piloto vai ter que testar primeiro num jogo antes de pegar e pilotar um avião, sabe? E é óbvio que Ele não pode derrubar as pessoas da vida real. é óbvio que um especialista em combate também vai ter que treinar dentro desse metaverso também. E eu acho que é uma coisa que o público brasileiro às vezes acaba não compreendendo, né? Porque a gente pensa muito na moça que queria comprar um terreno no metaverso pra casar lá. Que é a primeira Exato. coisa que vem à cabeça, sabe? é pra gente... Eu acho que outra coisa que é muito difícil das pessoas entenderem é que tu não precisa estar em algum servidor específico para aquilo ser um metaverso. Tu pode ter teu próprio servidor da tua casa, então é muito simples. É que se a gente entender um pouco agora, entender esse burburinho que a gente viveu nos últimos anos, tem todo um contexto aqui. Tem essa questão do Facebook querer se consolidar como a marca dessa tendência de tecnologia, de todo o esforço de marketing sobre o Zuckerberg, de questão de se apropriar do conceito do metaverso para associar diretamente com a empresa dele, com a marca dele. Tanto que é por isso que se deu essa questão deles trocarem o Facebook, deixar de ser o nome da empresa como um todo para virar Meta. Dessa questão deles terem adquirido uns poucos anos atrás o produto do Oculus Quest, a tecnologia Oculus, que é a brand, que é a marca de dispositivos de realidade virtual que eles distribuem, que eles vendem. E paralelo com toda essa explosão dessa bomba de marketing que o Zuckerberg jogou no mundo, o metaverso ele tem se consolidado e tem sido caracterizado muito por essas novas tendências de tecnologia que estão vindo da tal da Web 3, que é todas essas palavrinhas-chave que todo mundo já escutou sem entender muito bem, os tals do blockchain, os tals das criptomoedas, as tecnologias de cripto. E esse tempo que essas duas coisas aconteceram meio que bem simultaneamente, acabaram consolidando esse cenário que a gente está aqui. O metaverso surgiu na mente do povo, ao mesmo tempo que esses conceitos começaram a se consolidar. E aí os metaversos que foram surgindo em volta então desses conceitos das tecnologias de cripto e de blockchain. E é isso que vem muito associado a essa questão de ter o ambiente virtual com o terreno, de ter a moeda, de ter especulação em cima dessa moeda. E de tudo, então isso caracteriza muito tudo isso que a gente tem visto nesses últimos tempos. O metaverso é um conceito que existe há muito tempo, e que quando você vê, você já com certeza já experienciou isso em alguma forma, mas o que a gente viu como na mídia, entender como metaverso é esse fenômeno recente, que ficou extremamente associado com essas tecnologias emergentes.
Pois é, bem disso que vocês falaram de saber posicionar a empresa no lugar certo, numa perspectiva de marketing, né? O que a gente vê agora, às vezes, parece que o problema do Facebook é que eles pecam muito em focar muito no marketing e pouco no desenvolvimento da plataforma em si, né? E, enfim, basicamente é isso, né? Que a gente... E o pior de tudo é acabar se envolvendo em polêmica, sabe? Que nem Eu acho que o Zuckerberg. problema do Facebook entra naquilo que a gente estava conversando do que você precisa para desenvolver um jogo, que é estudo de mercado, e o Facebook está tentando forçar um ambiente profissional, um ambiente de, por exemplo, um escritório de advocacia, num projeto que ele é totalmente cartoonizado, e eu acho que isso vai um pouco contra a proposta, sabe? Eu não consigo ver um advogado super sério naquele metaverso que o Facebook tá fazendo, que é todo gamificado, todo bonitinho, cartunesco, assim. Acho que vai um pouco contra as propostas. Com certeza. E falando em proposta, a gente queria perguntar pra vocês, que é a pergunta da noite. O projeto de jogo autoral de vocês. Outra Polêmico. Mais nossa, polêmico que o metaverso. Só polêmica. Mas só mais polêmica esperado hoje. do que o metaverso. Mas essa história é bem legal. Bem legal. Então conta, Alisson. Então, Não faça suspense. Então, recapitulando, lá quando eu comecei a trabalhar com o Vitor, eu comecei a me juntar com o pessoal da equipe, então o objetivo era esse jogo, baseado numa experiência de vida que o Vitor teve, e que então movimentou. Ele pegou esse dois freela, começou a trabalhar em cima, e tinha aquela mentalidade de publicar o jogo na Steam. Pensar o jogo para Steam. Mas é um pouco da outra dessa coisa que eu falo, que são as dores de aprender, que a gente foi percebendo que o design que a gente montou, o conceito original do jogo, era legal, mas o conjunto da obra e a ligação de uma coisa com a outra não estava funcionando. E aí a gente foi evoluindo conforme a gente foi aprendendo no mercado, e também foi vendo que pensar um jogo assim, para simplesmente jogar ali meio abandonado ali na Steam para ver se vai ou não vai, se dá certo ou não dá certo, também não era um caminho muito legal. Então, a gente, claro, teve um aprendizado legal. Todo aprendizado que a gente tem sempre é crescimento e sempre tem valor por si só. E a partir dele a gente deu o passo para trás e não, vamos pensar um pouquinho melhor isso aqui e vamos reorganizar. Vamos voltar aqui para a fase 1, pro tutorial, e vamos repensar aqui. E aí que o nosso amigo Vitor ele começou a se aprender mais sobre pesquisa de mercado, de posicionamento de mercado, de entender como o jogo, onde o jogo consegue se encaixar, quais que são os pontos fortes dele, como é que ele pode se caracterizar. E com os projetos paralelos, e claro, com a própria questão de pequenos projetos que a gente tem feito para clientes, cada projeto vai saindo melhor um pouco do que o anterior, a gente vai a cada projeto aprendendo mais, conseguindo mais contatos, conseguindo mais experiência, conhecendo mais pessoas no processo. É aquilo, tu só aprende a fazer um jogo fazendo o jogo. Mas deixa eu só complementar o Alisson, que eu tava dando risada aqui por causa da minha experiência de vida. que a ideia do jogo surgiu quando eu fui morar sozinho, isso há alguns anos atrás. E aí na primeira semana que eu tava... Inclusive foi no primeiro dia que eu tava morando lá, nem tinha levado toda a minha mudança ainda. Meu vizinho de baixo já ligou me xingando sobre barulho. Eu tinha entrado em casa, ele já tava me interfonando que eu tava fazendo barulho, eu nem tava em casa. E aí começou uma jornada pessoal, que hoje é engraçada, mas que foi bem ruim. Que o meu vizinho de baixo, ele usava coisas ilícitas e estava sempre bebendo. Então ele estava sempre fora de si e ele era super problemático com barulho. E pra me ajudar, o prédio que eu morava, ele tinha uma acústica péssima, então... Às vezes eu escutava barulho e eu não sabia nem de onde estava vindo o barulho. E teve uma situação muito engraçada que eu tava trabalhando, eu tava até em reunião com o Alisson nesse dia, lá na outra empresa. E estavam pintando o telhado do prédio, lá em cima. E derrubaram alguma coisa no telhado do prédio. E ele me interfonou me xingando. E dava pra ver os caras pendurados pintando o prédio. Então foram situações bem engraçadas. Ele tinha arma em casa, ele
e ele me ameaçava com arma. Foi bem ruim isso. Mas hoje, assim, conversando é super engraçado, porque meu vizinho, ele tinha, tipo, menos de 1,50 de altura e era gordinho e era super bravo. E era O ele... Danny DeVito armado na tua porta. É muito engraçado. E aí, com base nisso, eu tive a ideia de um jogo, mas no fim esse jogo vai virar uma IP. A gente já tem 2 spin-off pequenininho que a gente vai lançar pra mobile e web, e tem um jogo maior que a gente reformulou todo, que vai ser um jogo grande que a gente quer conseguir publisher. Mas é uma história engraçada hoje, assim. Na época foi bem ruim, mas é muito engraçado contar hoje. Sobreviveu, passou bem, então é engraçado hoje. Faz Um tudo baixinho certo. armado, fissurado em barulho. O bom é que vocês vivem o trauma, fazem o jogo e fazem render, né? A gente só vive o trauma. Mas pensando assim, pode Essa falar, é a Edson, moral, desculpa. essa é a moral pro dia de hoje. A criatividade pode surgir de qualquer lugar. A gente tem só mais algumas perguntas. Eu acho que eu vou passar a bola agora pra Carol, já pra gente já ir indo pra etapa final, assim. Que é basicamente, a gente quer muitas recomendações de vocês, então preparem na cabecinha de vocês. Pode ir, Carol. Boa. Tá, continuando, né, o que a gente tava falando antes, de desafios que vocês estavam enfrentando, tanto pessoalmente como para consolidar a empresa e todo o trabalho que vocês têm. Já chegando, assim, para recomendações finais e realmente lições que vocês tiveram para que talvez quem esteja pensando em iniciar aí nesse processo ou já esteja sofrendo, que conselhos vocês dariam para lidar com desafios estruturais de tanto montar uma empresa de games como quem tem essa ideia, tanto em relação a, por exemplo, os preconceitos do mercado brasileiro que vocês falaram, mas também oportunidades que podem enxergar em outro lugar. E o que vocês diriam, assim, para essas pessoas que estão procurando essa luz? Se Cara, vocês eu vissem acho- desculpa. Se vocês vissem Não, pode um falar. dev bebê agora, o que vocês falariam pra ele? Além de corra. Eu acho que o principal conselho que todo mundo pode ter no começo é erre rápido. Porque tu só vai aprender errando e quanto mais rápido for teu erro, mais barato ele é. Tipo, não fica insistindo em ter o projeto perfeito ou a ideia perfeita. Só faz, dá errado e segue pra próxima. Acho que essa é o principal conselho que eu posso dar. E tu, Alisson? Cara, tem muitas perspectivas interessantes agora quando a gente olha o desenvolvimento de jogos hoje em 2023 e o mercado de jogos num contexto geral, mundo, Brasil, Rio Grande do Sul. Acho que a coisa mais notável que assim, vendo o crescimento desde que eu comecei a flertar um pouco com a época, com o mercado e com o desenvolvimento lá, no início dos anos 2000 por vindo para cá, é a questão de como hoje tudo é muito mais democrático, muito mais acessível. Os dois motores para desenvolvimento de jogos mais fortes do mercado, que são a Unity e a Unreal Engine, eles são completamente acessíveis e gratuitos para você começar a estudar e você começar a desenvolver pequenos projetos. E tanto com uma questão de comunidade, como também da própria natureza da geração de conteúdo que a gente tem hoje, qualquer coisa que você quer, você consegue aprender por YouTube, por comunidades, por Discord, por tudo. Então, é algo muito democrático. Acho que todo mundo pode hoje começar a querer desenvolver jogos. Acho que isso é algo que está muito acessível na questão das próprias ferramentas, do que as comunidades desenvolvem, que você pode usar gratuitamente. Então, mesmo que você não queira entrar no mercado, mas você acha que pode ser interessante, eu tenho uma historinha que acho que eu gostaria de gamificar, eu gostaria de brincar um pouco com essa tecnologia. Isso é muito acessível e é completamente viável de você poder fazer isso de forma mais despretensiosa. Do mundo indie tem jogos bem icônicos, como o que eu vou dar a dica, que é o Cave Story, ali dos anos 2000, e o Pizza Tower, que foi lançado recentemente e que bombou entre a comunidade. Cara, de toma esse plataformas. jogo, velho, não é possível. Eu amo demais esse jogo. E foram Fala projetos... pra todo mundo esse jogo. Não são projetos comerciais, eles foram projetos que o cara desenvolveu o seu próprio tempo
nas horas vagas, conforme ia dando. São projetos que eles se decorreram por basicamente em torno de 5 anos, cada um para ficar pronto. Mas não por uma questão muito de dificuldade técnica, é mesmo de que ele foi sendo feito no seu próprio tempo, na própria medida do criador deles. E são jogos que eles fizeram muito sucesso, explodiram e deram muito certo. Isso bem essa natureza que o desenvolvimento de jogos ele não precisa ser uma coisa super séria, não precisa ser uma profissão, ele não precisa ser um mercado. Ele é uma ferramenta criativa. Agora partindo para o outro lado da moeda, que é realmente falando dele como profissão e como indústria, acho que a gente está num momento muito legal para nós brasileiros. Em consequência daquilo que eu acabei de falar, que é a melhoria, que é a facilidade, a acessibilidade que você tem para poder começar, mas também de própria questão de como o mercado ele está se aquecendo, de como existe bastante oportunidade de quererem profissionais, da questão, como a gente já está agora mais familiarizado com questões de trabalho remoto, que são já sempre uma tendência muito forte da computação. Porque né, eu tenho um notebook, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então é uma coisa muito forte nessa indústria, nesse mercado. Então a gente tem muita perspectiva de você poder se profissionalizar, de poder pegar cursos, de poder fazer uma faculdade de computação para aprender, para depois aplicar isso no desenvolvimento de jogos igual o Vitor fez, ou mesmo já querer começar no estudo de games diretamente. E de entender que agora, vendo mais próximo no nosso mercado, tem um salve especial para a gente dar aqui para o nosso Rio Grande do Sul, que está muito forte a questão desse estado como expoente do desenvolvimento de jogos. A gente tem muita questão ali de eu mencionar a AD Jogos, que a gente se filiou com uma associação e eles são uma comunidade fantástica, tem uma integração muito boa entre as empresas e nos prestam muitos benefícios, e a gente tem crescido muito por causa dessa unidade e dessa parceria com eles. Um abraço especial pro Everton e pro Ivan aí, que eu incomodo todo dia os dois, vocês não me aguentam mais aí na frente. Coraçãozinho. Mas só para complementar, a gente tem, e ainda para comentar a notícia recente, porque tá fresquinho, né? A Aquiles, que é um dos maiores estúdios aqui do Brasil, sediado em Porto Alegre, foi recentemente adquirido pela Epic Games. E eles vão ter o rebranding para virar a Epic Games do Brasil. Então, considerem só o peso que isso representa para o Brasil e para esse estado. A responsa que isso é e o quanto isso vai tender a fortalecer o desenvolvimento de jogos como uma indústria aqui no país. Tá? Tem tudo para deslanchar. Nesse sentido ainda, aprendam inglês, falem inglês, que é essencial. Sempre é bom começar aí o Books on the Table, mesmo que seja ali jogando Tibia aí de madrugada, já você tentando se comunicar para tentar chamar o vendedor, tentar vender os teus loot de ratinho que você ficou matando até upar no nível 5. Isso é um começo bom. E claro, YouTube, aplicativos, cara, como eu falei, a informação ela tá muito mais democrática e acessível. Então tá tudo aí, é só você meter uma pesquisa no Google. Pega aí enquanto o ChatGPT tá de graça, brinca com ele, conversa com ele. O Vitor não gosta muito de conversar em inglês comigo, se sente inseguro, então ele fica lá falando com o ChatGPT. Cara, o ChatGPT ajuda muito a corrigir gramática em inglês. Vocês tiveram que trazer o ChatGPT, a gente vai trazer também. Não, brincadeira. É meu melhor amigo. Eu falei que eu amava ele não falou que me amava, fiquei triste. Frente, né? Eu vejo o ChatGPT, eu lembro do Roboed, que foi o primeiro... Vocês não lembram do Roboed? É tipo o ChatGPT, assim, da TV Cultura, se eu não me engano. Ele é de uma empresa brasileira. E ele era basicamente que nem o ChatGPT. Tu mandava um eu te amo, ele falava, eu sou um robô, eu não sou capaz de sentir amor. Ele dá uma desculpinha, né? Tudo bem. Mas mudando de assunto, principalmente isso que o Alisson falou do mercado do Rio Grande do Sul. Por que tu acha que tem dado tão certo, assim? O que vocês percebem, assim, que é tendência e por que isso... Por que a gente vê isso sendo puxado muito mais pro sul do país, sabe? Principalmente a região do Rio Grande do Sul mesmo. mesmo. É uma questão de tendência, eu acho que é muito mais de querer fazer acontecer, sabe? Porque a AD Jogos existe há muitos anos, tipo, acho que tem mais de 10 anos, acho que são desde 2009, 2010.
E desde o começo eles sempre tentaram não em crescer, em ser os maiores, os melhores. Eles só, sei lá, pela minha visão, eles só começaram com o objetivo de vamos se unir junto, nós somos mais fortes, vamos se ajudar. Tu me fala o que tá dando certo aí, eu te falo o que tá dando certo aqui. E realmente eles querem agregar e se ajudar, eles não querem competir, não querem ser um melhor que o outro, nada disso, sabe? É muito... Cara, se precisar de ajuda, me chama, tô aí. E eles querem muito ajudar e estão sempre em cima do governo, que o governo incentive a indústria local, incentive a área. Então, eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Tipo, de alguém ter parado, puxado à frente e falado, cara, vamos fazer isso dar certo, e se dedicar muito tempo a fazer isso realmente dar certo. É uma coisa muito intrínseca, principalmente, assim, de quem cresceu com o jogo, de criar uma comunidade mesmo e vamos se apoiar, né? Porque é algo que eu vejo muito, principalmente, assim, das minhas experiências pessoais com jogos, porque sempre em algum momento das nossas vidas, eu acho que vocês também, tu tem, tipo, a tua comunidade, seja no Skype, no Discord, enfim, sabe? Que é realmente... Sempre tem um indiano que sabe o que tu precisa. Exatamente, sabe? Maravilhosos indianos carregando a indústria da tecnologia nas costas há mais de 10 anos. O mais importante é realmente ter essa comunidade e ela se colocar pra cima e pra frente. E é muito, muito interessante que a gente tá vendo isso, principalmente no nosso estado, né? Mas, mudando de assunto, a gente quer saber de vocês as principais... Porque a gente é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, pra quem não sabe. Quais as principais... as principais referências, tipo... que vocês usam, e não pode falar o chat GPT, mas se eu quero estudar games, se eu quero ir atrás, o que eu preciso? Que bibliografia que eu vou atrás? Tem um livro? Tem o livro dos jogos? Ou é só assim, pula de cabeça e cai nesse universo assim, sabe? Mas aí é muito relativo, tá? Tu tem que quebrar em várias áreas, porque... Pra fazer um jogo, tu precisa unir muita coisa. Então tem que unir arte, programação, música, game design e milhões de coisas. Então vai muito de área a área. Eu acho que o livro mais famoso é o do Jesse Shell. E alguma coisa do game design, eu não lembro o nome. Mas Sim. é muito bom. Implementing Game Design, alguma coisa assim, né? Que ele fala dos 5 atributos que todo jogo tem que ter. Não. É que ele tem muito livro de game design, mas tem o principal. Eu não lembro o nome, desculpa. Mas pesquisa lá, Jesse Shell, todos os livros dele são bons pra game design. Mas, cara, fazer jogo é algo que é muito pessoal e vai muito de gosto a gosto. O mais importante é jogue jogos, tenta entender por que aquele jogo faz aquilo, como que ele faz aquilo e depois tenta replicar. Acho que é a melhor forma de tu tentar fazer um jogo. Alisson. Olha, em questões de bibliografia, um nome que eu sei que que eu me recordo bem porque eu usei na época do meu TCC como referência é a Jane Novak. Ela tem um livro que é o desenvolvimento de games. Foi especificamente esse que eu usei e ela é uma escritora bem proeminente nessa parte. Então, pelo menos aqui eu consigo sair daqui com uma que eu lembro de cabeça. Mas eu diria que... Fugindo de livro aí. Não precisa ser livro. A gente quer saber podcast, filme, anime, cara, jogo tem podcasts mesmo. brasileiros, sim, muito bons. Putz, esqueci o nome de um... Enfim, mas ali no LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn tem um game design que é muito bom, que eu sigo ele, que é o Davi Batista. Ele vive postando posts pequenininhos assim, com imagens super ilustrativas, tipo fluxo disso, como fazer isso. Tem milhões de pessoas que fazem isso no LinkedIn. Tem o Felipe Dalmolin, que ele publica uns artigos pequenininhos no Medium, assim, que são fenomenais, assim, tipo, muda totalmente a forma que tu pensa um jogo. Então não precisa ir em livro, assim, na internet tem muito conteúdo brasileiro bom e tem muito conteúdo gringo bom, então, tem um monte de canal no Discord aí que só de seguir tu vê a galera postando as coisas lá já ajuda um monte.
Eu acho que não precisa ir tão longe assim. Tipo, a pessoa já não gosta de ler, putz, se eu não ler esse livro, eu não vou aprender. Não, eu acho que tem vários caminhos. Pro pessoal que quer praticar os Book on the Table, alguns dos canais bem expoentes aí do pessoal da gringa, que é o Snowman Gaming, o The Gamers Toolkit, são ótimos canais que trabalham a questão de análise para entender o que é um bom game design, o que é um bom game, o que é que torna uma boa experiência em um game. Eu até nas minhas peripécias aqui eu estou bem engajado com o Code Monkey, que tem muito tutorial de programação e tá me sendo bem... O Brackets é muito bom também. Esse também é muito bom. Para ir mais parte técnica de programação. Dicas são, claro, se você gosta de música, se você gosta de arte, se você quer aprender animação, se você quer aprender ilustração, ou se você quer, eu quero saber como que eu monto uma música digitalmente para depois trazer essa música para um motor de jogo. Então, esses são os expoentes, essa parte mais interdisciplinar do desenvolvimento de jogos. E que, se eu sei desenhar, se eu sei compor música, eu sou um potencial forte candidato para uma vaga na área, eu sou um forte coleguinha para ajudar os amigos a desenvolver um jogo autoral. Pois é, né? Eu diria, faça jogos. A melhor maneira de tu aprender, faça jogos e poste no itch.io. Bom, galera, eu acho que era isso que a gente tinha pra perguntar pra vocês hoje. Carol, não sei se tu quer falar alguma coisa, mas eu só tenho a agradecer pelo papo, eu me diverti bastante conversando com vocês. E eu queria reiterar o que eu falei antes dos Hardware Games, Victor, porque eu vi que quebrou um pouquinho na tua cabeça, mas eu tava falando de Freemium Games. Eu me confundi na minha cabeça, não era os Hardware Games, era os Freemium. Mas... só pra dar trabalho pro editor, pra ele botar aqui depois. Correção, né? Mas, Tem que voltar pra trabalhar. enfim, Mas eu boa. gostei muito de conversar com vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui no canal, de verdade. Pô, a gente tá Foi uma aberto aí, satisfação. só chamar a gente. Eu demoro a responder os e-mails, mas eu respondo, tá? Não é por mal. Estamos melhorando essa parte de administração da empresa também. É tudo um processo. É um processo, né? De pouquinho em pouquinho. Mas eu também agradeço muito por hoje. Foi muito legal conhecer mais o trabalho de vocês, mais a história de vocês, as referências e as histórias também, né? De como a coisa acontece. Às vezes a gente vê muito produto final, mas é legal também saber o que acontece nos bastidores. Seja a história de um vizinho, seja como nas circunstâncias, assim, a gente vai mudando, a gente vai e eu acho que agradecer, até porque uma coisa que vocês mencionaram bastante é essa questão da comunidade, de outras iniciativas que acabam nos apoiando, outras pessoas que a gente conhece no caminho que acabam nos apoiando. E eu acho que também faz parte da proposta que a gente está trazendo aqui, de conversar com outras pessoas que estão vivendo os jogos, que estão trabalhando com isso, que têm vivências muito diferentes do que a gente, por exemplo, das relações internacionais, que está trabalhando os jogos de uma maneira bem diferente. Então, a gente agradece muito vocês terem topado e que a gente possa aí continuar com mais iniciativas assim e, quem sabe, trazer vocês para conversar mais um pouquinho com a gente em outro momento. Não sei Foi se uma quiserem, satisfação enorme ter essa conversa. Mais uma vez agradeço o convite. Estamos aí abertos aí para uma parte 2 de Empire Strikes Back aí pra gente conversar de novo. Então tá, foi uma satisfação, agradecer o convite. Eu queria deixar a participação especial do Zé, ele não tá aqui, mas ele está aqui, faz parte da OAK, somos nóis. nós três. Mas é isso aí, estamos ansiosos para uma próxima participação. E É isso, desejar então. todo sucesso aí para esse projeto aí bacanal que vocês têm aí. Muito obrigada. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo que vocês têm que fazer. E a gente fica aqui com mais um G-Talk e a gente vê vocês na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu! Até mais, tchau, tchau.